Testemunho de uma irmã que, em meio à angústia e ao desespero, viu Deus agir de maneira surpreendente. Querido irmão, querida irmã, assista só comigo este testemunho que vai fortalecer a sua fé. É a história de uma serva do Senhor que, quando tudo parecia perdido, experimentou o cuidado de Deus de uma forma que só Ele poderia fazer. Não é uma história de milagres espetaculares nem de vozes do céu, mas de uma fé simples, de uma obediência sincera e de um Deus que não desampara os seus. O começo da prova, quando as contas não fecham. Era um final de tarde de um sábado comum. A irmã Maria, vamos chamá-la assim para preservar sua identidade, estava sentada à mesa da cozinha, com as contas espalhadas à sua frente. O aluguel estava atrasado, as despesas do mês tinham se acumulado, e o salário do marido, que trabalhava como motorista autônomo, não havia sido suficiente para cobrir tudo. Os filhos pequenos pediam algo para comer, e ela, com o coração apertado, tentava disfarçar a preocupação. Senhor, o que a gente vai fazer? Ela orou baixinho, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Não era uma oração cheia de palavras bonitas, nem de promessas grandiosas. Era apenas o clamor de uma mãe que não sabia mais para onde correr. Ela lembrava das palavras do irmão na reunião de quarta-feira. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em meio a elas. Mas naquele momento era difícil enxergar uma saída. O marido, abatido, falava em desistir, em procurar outro caminho. Mas Maria, mesmo com o coração pesado, sabia que não podia deixar a fé esmorecer. A gente não pode parar de ir aos cultos, não pode deixar de ofertar. Deus é fiel, e Ele vai nos ajudar. Ela disse ao marido, mais para si mesma do que para ele. E assim, mesmo com as contas apertadas, eles separaram a oferta daquele domingo. Não era muito, mas era o que tinham. E Maria sabia que Deus não olha para o valor, mas para o coração. O sonho que mudou tudo. Naquela noite, depois de muito chorar e orar, Maria teve um sonho. Não era um sonho comum, daqueles que a gente esquece ao acordar. Era algo tão vivo, tão real, que quando ela abriu os olhos, ainda sentia a presença de Deus ao seu lado. No sonho, ela estava em um lugar que não reconhecia. Era uma rua movimentada com muitas lojas, e ela caminhava sem rumo, até que uma porta se abriu à sua frente. Não era uma porta qualquer, era a porta de uma padaria. Dentro, havia uma mulher mais velha de rosto bondoso que a olhou e disse: "Entre, minha filha, aqui tem trabalho para você." Maria acordou com aquela imagem na mente. Não entendia direito, mas sentia uma paz que não vinha dela mesma. Ela sabia que aquele sonho não era à toa. No domingo, depois do culto, ela procurou a irmã mais velha na fé e contou tudo. A irmã ouviu com atenção e, depois de orar com ela, disse: "Maria, Deus está falando com você. Não ignore isso. Vá atrás dessa porta." Mas como? Ela não sabia onde era aquela rua, nem como chegar lá. Porém, algo dentro dela dizia que precisava obedecer. A busca pela porta que Deus mostrou. Na segunda-feira, Maria saiu cedo, antes mesmo do marido acordar. Pegou o pouco dinheiro que tinha e foi até o ponto de ônibus. Não sabia para onde ir, mas orou: "Senhor, se foi o Senhor que me mostrou esse lugar, me guie até lá." Ela desceu em um bairro que não conhecia bem e começou a andar. Cada rua parecia igual, cada loja se confundia com a outra. Mas Maria não desistiu. Ela sabia que se Deus tinha mostrado, Ele também ia confirmar. E então, depois de quase 2 horas caminhando, ela viu. Era uma padaria, igualzinha à do sonho. O coração dela disparou. Ela hesitou por um instante, mas então respirou fundo e entrou. Dentro, atrás do balcão, estava uma senhora de cabelo grisalho e sorriso acolhedor. Era ela, a mesma mulher do sonho. "Boa tarde, minha filha. Em que posso te ajudar?" a senhora perguntou. Maria, com as mãos trêmulas, contou tudo. Contou sobre o sonho, sobre a necessidade, sobre a fé que a trouxe até ali. A senhora ouviu em silêncio, e quando ela terminou, os olhos da mulher brilharam. "Deus é maravilhoso," ela disse. "Eu estava justamente precisando de uma ajudante. Minha funcionária saiu semana passada, e eu não sabia como ia dar conta sozinha. Se você quiser, o trabalho é seu." Maria não acreditava no que ouvia. Era exatamente como no sonho. Ela não tinha experiência, não tinha currículo, mas Deus tinha preparado tudo. "Eu aceito, sim. Obrigada, irmã." Ela respondeu, com lágrimas nos olhos. A senhora, que se chamava Dona Rosa, sorriu e disse: "Não me agradeça. Agradeça a Deus. Ele que te mandou aqui. A bênção que veio através da obediência." Maria começou a trabalhar na padaria na mesma semana. Não era um salário alto, mas era suficiente para pagar as contas atrasadas e ainda sobrar um pouco. O mais incrível é que Dona Rosa, ao saber que ela era da congregação cristã, começou a frequentar os cultos. Ela nunca tinha ido a uma igreja antes,
mas algo na fé de Maria a tocou. Eu quero conhecer esse Deus que fala nos sonhos, ela disse um dia. E assim, aos poucos, Dona Rosa começou a ouvir a palavra. Não foi de uma hora para outra, mas Deus estava trabalhando nela. Enquanto isso, em casa, as coisas também começaram a melhorar. O marido de Maria arrumou mais fretes, e eles conseguiram quitar as dívidas. Mas o mais importante não era o dinheiro. Era a certeza de que Deus estava no controle. Uma noite, depois do culto de quarta-feira, Maria compartilhou seu testemunho com as irmãs. Ela não falou com orgulho, nem como se fosse algo extraordinário. Falou com humildade, sabendo que não era por merecimento, mas pela misericórdia de Deus. Eu não sou nenhuma supercrente, ela disse. Eu só obedeci. E Deus fez o resto. A multiplicação da bênção, quando Deus usa vasos para abençoar outros. O tempo passou, e Maria continuou trabalhando na padaria. Dona Rosa, que agora frequentava os cultos regularmente, começou a mudar. Ela parou de reclamar tanto, começou a sorrir mais, e até ajudava Maria a levar comida para algumas famílias carentes do bairro. Um dia, uma moça jovem entrou na padaria. Ela estava visivelmente abalada, com olheiras e um olhar perdido. Maria, que já tinha passado por isso, sentiu compaixão. Tudo bem, minha filha? Ela perguntou. A moça, chamada Ana, começou a chorar. Contou que estava desempregada, que a mãe estava doente e que não sabia mais o que fazer. Maria não hesitou. Ela pegou um pedaço de papel e escreveu o endereço da igreja. Venha conosco no domingo, ela disse. Lá você vai encontrar força. Ana veio. E não só veio, como se batizou nas águas em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Hoje ela também é uma serva do Senhor, e trabalha ao lado de Maria na padaria. A lição que fica: Deus não desampara os seus. Hoje, quando Maria olha para trás, ela não vê apenas uma história de superação. Vê a mão de Deus agindo em cada detalhe. No sonho, na porta que se abriu, na irmã que a encorajou, na oportunidade que apareceu justamente quando mais precisava. Ela aprendeu que Deus fala de muitas maneiras, até nos sonhos, mas sempre em harmonia com a sua palavra. A obediência, mesmo quando não entendemos, traz bênçãos. Deus não nos tira das provas só para nos abençoar, mas para que, através delas, possamos abençoar outros. E você, irmão, irmã, que está lendo este testemunho, talvez esteja passando por uma situação que parece sem saída. As contas não fecham, o desespero bate à porta e você se pergunta: será que ainda tem jeito? Saiba uma coisa, Deus não mudou. Se Ele abriu uma porta para Maria, pode abrir para você. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para Ele. Fique firme. Continue ofertando, mesmo que seja pouco. Continue frequentando os cultos, mesmo que o coração esteja pesado. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando a bênção vier, e ela virá, não se esqueça, não é para você guardar só para si. É para que, assim como Maria, você também possa estender a mão para alguém que está precisando. Glória ao nome santo do Senhor. Amém. A aprovação que veio como um furacão. O desabafo no quarto vazio. Era uma terça-feira à noite, e Maria estava sentada no chão do quarto, as costas apoiadas na parede fria, as mãos tremendo enquanto seguravam a última conta de luz com o aviso de corte. O apartamento, que antes parecia um refúgio, agora ecoava o silêncio pesado de quem se sente abandonado. As lágrimas escorriam sem controle, e ela não tinha mais forças nem para enxugá-las. Senhor, até quando? Sussurrou, a voz quebrada. Não era uma oração bonita, cheia de palavras decoradas. Era o grito de quem já tinha esgotado todas as opções humanas. Ela lembrou-se do dia em que o gerente do banco lhe disse, com um sorriso falso, que o empréstimo não seria aprovado. Sinto muito, Dona Maria, mas com esse histórico. Histórico. Aquela palavra doía. Era como se todo o seu passado, os erros, as escolhas erradas, os momentos em que tinha se afastado de Deus, estivesse ali, estampado em um papel, selando seu destino. E agora, Senhor, o que eu faço? Foi então que entre as lágrimas veio à mente a imagem da irmã Clara, aquela que sempre chegava cedo nos cultos e ficava nos fundos, orando em silêncio. Ela parece tão em paz, pensou Maria. E como se Deus tivesse colocado aquele pensamento ali de propósito, ela sentiu um impulso: vou falar com ela. A conversa que mudou tudo. Deus não precisa de super-heróis. No dia seguinte, depois do culto de doutrina, Maria aproximou-se de irmã Clara com as mãos suadas e o coração acelerado. Irmã, eu preciso conversar com a senhora, disse, a voz trêmula. Clara, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos serenos, olhou para ela com um sorriso que parecia entender tudo sem precisar de palavras. Sentaram-se no banco de trás do templo, onde a luz do sol da tarde entrava pelas janelas, pintando o chão de dourado.
Maria desabafou tudo, as dívidas, o medo de perder a casa, a vergonha de pedir ajuda. Quando terminou, Clara não lhe deu respostas prontas. Em vez disso, pegou suas mãos e disse: Maria, Deus não precisa de super-heróis. Ele precisa de pessoas que, mesmo tremendo, escolhem confiar nele. Você lembra da história do profeta Elias? Ele estava escondido, com medo, achando que era o único fiel que restava. Mas Deus não o abandonou. Ele mandou comida por meio de um corvo. Um corvo, Maria. Não foi um anjo com trombeta, foi um pássaro que todo mundo achava sujo. Deus usa o que temos, onde estamos. Maria baixou a cabeça. Mas eu já tentei de tudo, irmã. Já orei, já jejuou. Clara apertou suas mãos com firmeza. E você continua orando? Continua jejuando? Porque a fé não é um remédio que a gente toma uma vez e fica bom. É como respirar, tem que ser constante. E às vezes Deus não tira a prova, mas nos dá força para passar por ela. E sabe por quê? Porque do outro lado dessa tempestade, tem alguém que precisa ouvir a sua história. Maria não entendeu na hora, mas aquelas palavras ficaram gravadas em seu coração. O jejum que quebrou a maldição. Deus trabalha em silêncio. Naquela semana, a igreja anunciou um jejum de 3 dias, com oração específica pelas famílias em dificuldade. Maria decidiu participar, mesmo com o corpo fraco e a mente cansada. No primeiro dia, ela só conseguiu jejuar até o almoço. No segundo, até a tarde. Mas no terceiro, algo mudou. Ela estava de joelhos no quarto, às 3 da manhã, quando sentiu uma paz tão grande que não tinha palavras para descrever. Não houve vozes nem visões. Só uma certeza: Deus está aqui. E Ele vai me tirar disso. No mesmo dia, enquanto arrumava a casa para receber a irmã Clara, que tinha prometido visitá-la, bateu à porta um homem que ela nunca tinha visto. Boa tarde. A senhora é a Maria Silva? Perguntou, segurando um envelope marrom. Sim, respondeu, desconfiada. Sou o cooperador João, da congregação. Irmão Paulo me pediu para entregar isso aqui para a senhora. Antes que ela pudesse perguntar mais, ele já tinha ido embora. Dentro do envelope, havia exatamente o valor das contas atrasadas, nem R$1 a mais nem a menos. E um bilhete: fique firme. Deus é fiel. Um irmão que também já esteve onde você está. Maria caiu de joelhos ali mesmo, na sala. Não era um milagre espalhafatoso. Era Deus trabalhando em silêncio, através de pessoas que ela nem conhecia. E pela primeira vez em meses ela chorou não de desespero, mas de gratidão. A padaria que virou um altar. Deus não só abençoa, Ele nos faz abençoadores. Com as contas pagas, Maria conseguiu respirar aliviada. Mas a batalha não tinha terminado. Ela ainda precisava de um trabalho estável. Foi então que, durante uma reunião de irmãs, a irmã Lúcia mencionou: tem uma padaria no bairro que está precisando de ajuda. A dona é uma irmã da congregação de São Paulo, mas está doente e não tem quem toque o negócio. Maria não pensou 2 vezes. No dia seguinte, estava lá, às 5 da manhã, aprendendo a amassar pão com as mãos cheias de farinha e o coração cheio de esperança. A princípio, era só um bico, mas em menos de 2 meses, a dona da padaria, vendo sua dedicação, lhe ofereceu uma sociedade. Você cuida da produção, eu cuido das vendas e dividimos o lucro. O mais surpreendente? A padaria ficava bem em frente a uma praça onde jovens se reuniam para usar drogas. Maria não podia ignorar aquilo. Começou a levar pães de graça para eles, junto com um convite: se quiserem, podem vir tomar um café aqui. Sem cobrança. Foi assim que ela conheceu Rafael, um rapaz de 19 anos, viciado em crack, que certo dia entrou na padaria só para escapar da chuva. Ele estava sujo, tremendo, com os olhos vermelhos. Maria não fez sermão. Só lhe deu um pão quente e um café. E disse: Deus te ama, filho. E Ele pode te tirar dessa. Rafael riu com amargura. Deus? Onde ele estava quando minha mãe morreu? Quando meu pai me botou para fora de casa? Maria não discutiu. Só respondeu: Ele estava aqui, esperando você entrar. A luta pelo jovem perdido. Deus usa quem já esteve no fundo do poço. Rafael começou a aparecer na padaria todos os dias. No começo só pelo café. Depois pelas conversas. Maria não forçava a barra. Só contava sua história. Como tinha se afastado de Deus, como tinha chegado ao fundo do poço, e como Deus a tinha tirado de lá. Até que uma noite Rafael chegou bêbado, chorando. Não aguento mais, Dona Maria. Quero sair dessa, mas não consigo sozinho. Ela não hesitou. Levou-o para a igreja. Não para um culto lotado, mas para uma reunião de oração na casa de um cooperador. Lá Rafael ouviu irmãos falando em línguas, viu pessoas orando por ele sem nem saber seu nome, e sentiu algo que não sentia há anos: esperança.
Na semana seguinte, ele foi batizado nas águas. E 3 meses depois estava limpo trabalhando na padaria ao lado de Maria, e ajudando outros jovens a saírem das drogas. Eu achava que Deus só ajudava quem era perfeito, disse Rafael no seu testemunho. Mas foi uma mulher que já tinha caído, que já tinha errado, que me estendeu a mão. Se Deus pode usar ela, pode usar qualquer um. A cura que veio depois da obediência, Deus não esquece de ninguém. Mas a história de Maria não terminou aí. 2 anos depois, enquanto ela e Rafael serviam café para os clientes, ela sentiu uma dor aguda no estômago. Os exames revelaram um tumor maligno. Os médicos deram pouca esperança. É agressivo. Precisamos operar logo. Maria não entrou em pânico. Ela já tinha aprendido que as provas não são o fim, mas o caminho. Reuniu a igreja e por 4 meses irmãos jejuaram e oraram por ela. Não foi fácil. Houve noites de dor, de medo, de perguntas sem resposta. Mas ela se apegou a uma promessa: mesmo que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos 23:4. A operação foi um sucesso. E contra todas as expectativas, o tumor não só foi removido como não voltou. Os médicos chamaram de remissão espontânea. Maria chamou de milagre. Hoje ela e Rafael viajam por várias congregações, contando como Deus transforma a dor em propósito. E a padaria? Virou um ponto de evangelismo. Todo sábado eles servem café da manhã gratuito para moradores de rua e dependentes químicos. Não pregam, só amam. E deixam que Deus faça o resto. A lição final: Deus não nos tira das provas. Ele nos faz maiores do que elas. Se você está lendo isso hoje, pensa: mas a minha situação é pior. Saiba uma coisa: Deus não olha para o tamanho do seu problema. Ele olha para o tamanho da sua fé. Maria poderia ter desistido. Poderia ter virado as costas para Deus quando as contas não fechavam, quando o tumor apareceu, quando o mundo parecia desabar. Mas ela escolheu ficar firme. E Deus nunca a deixou na mão. Talvez você esteja no fundo do poço agora. Talvez esteja olhando para as contas, para o diagnóstico, para a solidão, e pensando que não tem saída. Mas Deus está ali, no mesmo quarto onde você chora. Ele está na mão do irmão que vai te entregar um envelope sem você pedir. Ele está na oportunidade que vai surgir quando você menos esperar. Não é questão de se Deus vai agir, é questão de quando. E enquanto isso, Ele está te preparando para ser uma bênção na vida de alguém que ainda não conhece a Ele. Então, continue firme. Continue ofertando. Mesmo que seja R$1, continue orando. Mesmo que as palavras não venham. Continue frequentando os cultos, mesmo que o coração esteja pesado. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E quando Ele fizer, você vai olhar para trás e vai dizer, como Maria: não foi eu, foi Ele. Sempre foi Ele. Glória ao nome santo do Senhor. Amém.